desenvolvimento da criança é feito por etapas, tanto no caminhar, no falar, como no escrever. Bom, o processo de alfabetização da criança, ela é dividida em 4, que são o pré-silábico, o silábico alfabético e o nível alfabético. Neste vídeo eu irei tentar explicar para vocês um pouco mais sobre essas divisões. No nível pré-silábico, a criança pensa que a escrita tem o mesmo significado do desenho. Ela não consegue fazer a diferenciação da letra e números. Demonstra que ainda não entende a escrita como uma representação gráfica da fala. Nessas fases, as crianças pensam que para escrever uma palavra são apresentadas 3 letras. Pensam que não pode se repetir letras nas palavras. Elas usam a letra do seu nome para escrever as palavras. Não conseguem relacionar a língua falada com a escrita. O pré-silábico pode ser dividido em 2 níveis, que são o pictório e o ideográfico. No pictórico é que ocorre na escrita as garrujas, ou os rabiscos, desenhos sem figuração. Já na ideográfica, em que a criança usa desenhos para representar as palavras. O nível pré-silábico pode ser trabalhado nas atividades como desenhar e escrever o que se desenhou, fazer com que cada aluno identifique seu nome e depois o de cada colega para que eles percebam que nomes maiores podem pertencer a crianças menores ou opostos, classificar o nome pelo som inicial em ordem alfabética ou em galerias ilustradas com retratos ou desenhos, ter contato com diferentes portadores de texto, frequentar a biblioteca, banca de jornais, etc. E ler o próprio nome em situação significativa, chamadas, jogos, etc. Conversar sobre a função da escrita. No pré-silábico, a criança busca uma diferenciação de uma escrita para a outra, sem se preocupar com as suas propriedades sonoras. Ela varia uma quantidade de letras de uma escrita para a outra, assim trazendo diferenciações de escritas. Ela usa critérios qualitativos, qual varia o repertório da letra ou a posição das mesmas, sem alterar a quantidade. Nessa fase, a criança percebe que a escrita representa o que se é falado. Nesse nível, pode ser trabalhada atividades como reconhecer a primeira letra das palavras do contexto da sílaba inicial, reconhecer o som das letras pela análise da primeira sílaba das palavras, reconhecer a forma e as posições dos 2 tipos de letras, cursiva e maiúscula, completar palavras com as letras que faltam, observando que o número de letras presentes exceda sempre o número da sílaba da palavra, contar o número de letras das palavras. No nível silábico alfabético, a criança consegue progressivamente ir modificando a sua hipótese, até conseguir chegar na escrita alfabética, atribuindo a cada fonema uma letra. Ela consegue perceber que sua escrita necessita de ser modificada, ocorrendo a necessidade de acrescentar mais letras. No nível silábico, a criança abandona a ideia de que a cada sílaba oral corresponde uma letra, porque constata que é impossível ler o que se escreve silabicamente, e ela ainda não consegue ler o que os alfabéticos escrevem. No nível silábico alfabético, pode ser trabalhada atividades como compor palavras com sílabas, decompor palavras em suas sílabas, completar palavras com as sílabas que faltam, editados de palavras no mesmo campo.
Neste nível alfabético, a criança consegue estabelecer uma correspondência entre o fonema e o grafema. Ela consegue compreender que a sílaba pode possuir uma, duas ou três letras. A princípio, ela tem uma dificuldade na separação das palavras quando for escrever um texto. Ela parte da experiência significativa, que se transforma em experiência pessoal. Ela consegue aprender a ler e escrever de uma forma natural e criativa. Então, para ela, o ato de escrever se transforma em uma aventura. No nível alfabético, podem ser vivenciada. desenvolvidas atividades como nomear seres e objetos, organizar palavras, frases e textos, cruzadinhas em banco de palavras, leitura e escrita de listas, ouvir, compreender e reproduzir oralmente e por escrito diferentes tipos de história, ampliar frases, observar os sinais de pontuação. Podemos ter observado através desse vídeo, até a criança conseguir ter a perfeita percepção da escrita correta, ela passa por diversas outras fases, na qual a cada uma ela vai conseguindo aperfeiçoar-se até chegar à maneira correta da escrita, sendo então um processo de muita importância a ser trabalhado da melhor forma possível para que elas possam compreender cada nível.